isso aí, galera. Essa é a Feira do Gado da cidade de Itabira, Pernambuco. Feira que acontece a partir do meio-dia nas terças-feiras. Vai até a quarta-feira. A maior feira do país, hein? Se quiser comprar barato, com qualidade, com toda segurança, vem pra cá. Vem conhecer a Feira de Itabira. O vídeo tá aqui no carro. Coisa boa. Deixa eu colocar a âncora no lixeiro. Um abraço a todos. Pedindo aí pra você que vai inscrever no canal, que curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, não vai pesar nada no seu celular, só vai me ajudar. Deixa meu carinho aí a todos, um grande abraço a todos. Estou esperando vocês aí, aquele joinha.